Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. A graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que essa ferramenta seja útil a você nesses dias difíceis. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia na mão, o coração posto diante de Deus em nome do Senhor Jesus. E, se possível, a tua família, outros irmãos ao teu redor. Nós vamos seguir esta ordem de culto, que é uma orientação para o teu culto doméstico. Que Deus te abençoe no seguir de cada um destes passos, lendo a palavra, orando, cantando, estudando a palavra de Deus, pedindo a Ele a sua bênção. Vamos seguir então esta ordem de culto para o louvor da glória do Senhor. Iniciemos o nosso culto lendo a palavra do Senhor no Salmo 68, versos 1 a 6. Salmo 68, de 1 a 6. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá. Leia, acompanhe comigo.
Salmo 68, versos 1 a 6. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Você observa nesse salmo que o salmista usa daquela prerrogativa de falar a respeito de Deus, de falar a Deus e de falar às pessoas ao seu redor. Ele começa falando a respeito de Deus no verso 1. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Depois no verso 2 ele fala com Deus. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Agora ele vai falar a respeito dos justos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Neste momento ele passa a falar aos justos. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Falando a respeito de Deus para os justos. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. É uma palavra de consolo que ele vai aplicar a partir da história de Israel. Os versos 7 em diante vão contar dessa história. E isso nos faz pensar, irmãos, o quanto o Senhor tem cuidado de nós e o quanto nós podemos nos amparar no Senhor. O quanto nós podemos levar a sério o versículo 3, os justos se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. 3 menções quanto à alegria. E o versículo 6 diz na sua segunda parte, Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. O Senhor nos liberta. Nesta oportunidade, quero falar com a igreja sobre Cristo em nossa reclusão. Jesus foi aos discípulos no cenáculo. Observemos que ele tira o cativo e o leva para a prosperidade. Agora vamos orar. Inicie orando a Deus, dando graças a Ele por sua grandeza e atuação redentora na tua vida. Continue confessando os teus pecados. Apresente-se a Deus e na mediação de Jesus, clame a Ele por perdão, por comunhão com Ele, por santidade na tua vida. Continue dedicando o culto ao Senhor. Ore a Deus, o Deus que é vitorioso e que liberta aquele que nele crê. Dê um pause no seu vídeo agora e ore a Deus. Agora vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar uma música do nosso Inário Novo Cântico, Sempre Vencendo, número 49, e vamos dizer aquilo que o Senhor é. Ele é vitorioso. No correr deste hino, vamos pedir a Ele que nos leve consigo no seu caminho de vitória. É isto que diz ali.
Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que andam com Cristo, o Senhor, que seguem junto ao Senhor. O segundo cântico vem lá das Minas Gerais, compositor Idail Júnior, é Em Teu Louvor. É um cântico de dedicação da vida e desse tempo de culto para a adoração do nome do Senhor. Vamos cantar esses dois cânticos em sequência. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Sejam retos os meus caminhos, irrepreensível meu proceder. Minha vida um culto em teu louvor. Nossas vozes, sim, em teu louvor, entregamos nossas vidas num culto de louvor ao teu nome, Senhor.
Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Sejam retos os meus caminhos, irrepreensível meu proceder. Minha vida um culto em Teu louvor, em Teu louvor. Erguemos nossas vozes, sim, em Teu louvor. Entregamos nossas vidas num culto de louvor ao Teu nome, Senhor. Erguemos nossas vozes, sim, em Teu louvor. Entregamos nossas vidas num culto de louvor ao Teu nome, Senhor. Oremos a Deus. Eterno e todo-poderoso Deus, Te buscamos em nome do Senhor Jesus. E apresentamos, Senhor Deus, as nossas vidas, a vida de cada um que acompanha esta oração agora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia. Concede graça, ó Deus. Concede perdão de pecados. Concede santidade. Concede amor pela Tua palavra, dedicação no estudo, a busca do Senhor. Que nós nos satisfaçamos em Ti, Senhor Deus. Que saibamos esperar pelo tempo que está demorando a passar na Tua presença. Que o Senhor nos guarde de nós nos desviarmos, nos guarde de pecarmos, para que naquele dia estejamos na Tua presença, em Cristo Jesus, justos, irrepreensíveis, por causa da graça que nos redimiu e da graça que, pelo poder do Espírito, nos sustentou em santidade. Usa-nos para o louvor da Tua glória, Senhor. Ó Deus, nós Te buscamos também por causa da nossa família. Alcança a nossa família com o Evangelho. Usa-nos para isso, Senhor Deus. Faz-nos testemunhas fiéis da verdade, Senhor. Concede graça, concede paz entre os membros da família. Concede, Senhor Deus, que aqueles que estão em atrito agora, que estão se opondo uns aos outros, parem um pouco e pensem a respeito das suas próprias vidas. Reconheçam os seus pecados na Tua presença. Perdoem aqueles que lhes ofenderam. Peçam perdão aos quais atingiram. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, atende a oração quando Te pedimos por sustento, o trabalho escasso, a dificuldade financeira. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor Deus. Concede, Senhor, que o Teu povo tenha sustento, tenha pão, tenha abrigo, Senhor. Tem misericórdia, concede que aqueles que têm recursos estendam a mão para auxiliar aqueles que não têm. Tem misericórdia, Senhor Deus, faz-nos socorrer aos nossos irmãos. E na medida em que os nossos irmãos estejam socorridos, que nós nos acheguemos a outros que careçam, Senhor. Isso seja ferramenta em Teu nome para testemunho da Tua glória. Ó Deus, tem misericórdia deste país em que tantos têm enfermado, adoecido de várias doenças, inclusive esta que nos alcança mais recentemente. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa os doentes para que se recuperem. Abençoa os doentes para que no tempo do seu leito pensem em Ti, busquem a Ti em nome do Senhor Jesus, arrependidos dos seus pecados. Abençoa, Senhor Deus, a equipe de saúde. Concede, Senhor Deus, que médicos, enfermeiras, enfermeiros, atendentes de enfermagem, todo o corpo médico, Senhor Deus, desde a administração até a limpeza do ambiente, tem misericórdia dessas pessoas, guarda-as em segurança por Tua graça e concede também, Senhor Deus, que percebam as suas limitações e Te busquem em nome de Jesus, arrependidos dos seus pecados e confiantes no Teu sustento, no Teu suporte
glorificando o teu nome em meio a essa tribulação. Tem misericórdia desse país, Senhor Deus, quando as autoridades se digladiam, batem cabeça umas contra as outras, algumas batem cabeça consigo mesmas contra a parede porque não sabem o que fazer. Ó Deus, tem misericórdia, orienta as autoridades. Concede, Senhor Deus, que haja discernimento em suas mentes, que caminhem em benefício do povo, Senhor Deus, e que, ó Deus Santo, por graça tua suprema, vivam para glorificar o teu nome. Dá paz a este país, do município ao governo federal, passando pelos estados, Senhor. Enfim, te pedimos, Senhor Deus, graça sobre este mundo que fizeste e colocaste à humanidade. Concede que os missionários espalhados pelo mundo estejam tendo a oportunidade de testemunhar de Cristo, de produzir os seus vídeos e fazer as suas lives, de se comunicar de alguma forma pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos meios que estiverem disponíveis e para os quais eles tenham habilidade. Concede, Senhor Deus, que testemunhem de Cristo Jesus, conforme a sua situação particular, e que a tua graça alcance aos outros por meio desses instrumentos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Que haja arrependimento neste mundo, Senhor, que haja um grande quebrantamento e que pessoas te busquem na mediação de Cristo e sejam por ti redimidas pelo teu amor, pela tua graça, somente segundo a tua vontade. Ouve a nossa oração, Senhor Deus. Recebe o culto que te prestamos e concede, Senhor, que sejamos agora edificados segundo o estudo da tua palavra. Age em nós, no poder do teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Nosso tema hoje é Cristo em nossa reclusão. Cristo em nossa reclusão. Jesus foi aos discípulos no cenáculo. E eu quero estudar esse texto de João 20, de 18 a 29, com algumas perguntas a serem respondidas. Na verdade, eu vou desenvolver a pregação por meio de algumas perguntas, meia dúzia delas, 6 perguntas. Essas perguntas pretendem nos confrontar a partir do texto bíblico com estas duas questões que eu lanço para vocês agora. Liberdade versus vida, é disso que estamos falando nesse momento em que estamos reclusos. Estamos discutindo se ficamos com liberdade ou se reclusos somos favoráveis à vida, ou é o contrário, se nós estivermos fora de casa é que estaremos favoráveis à vida. Qual é a questão que existe aí? Qual o valor é mais importante? E será que só esses dois valores devem ser postos em questão? Liberdade e vida? E do lado oposto você pode verificar aí medo e responsabilidade. Quantos de nós estamos tomando as nossas atitudes porque estamos com medo? E quantos estamos fazendo isso porque somos cristãos responsáveis? Há lugar para o medo? Há lugar para a responsabilidade? São opostos entre si? Podem trabalhar juntos? Estas questões me vêm à mente, e ao vir à minha mente, imagino que sejam importantes para serem discutidas com você, que está aí agora com o seu telefone, com o seu computador, em casa. Espero que com a sua Bíblia na mão e com a graça de Deus, rodeado de outros cristãos da tua família. É com isso em mente, então, que nós vamos tratar do texto de João 20, de 18 a 29. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. João 20, de 18 a 29. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Como buscaremos nesse texto responder àquelas questões? Primeiro vamos nos localizar melhor no tempo do texto. Jesus havia ressuscitado. Já havia, na manhã, sido identificado por Maria Madalena. Veja que o capítulo 20 começa com a ida de Maria Madalena até o sepulcro em alta madrugada. Veja que logo após isso correram até o local do sepulcro vazio Pedro e o outro discípulo amado de Jesus, o próprio João. Veja que depois disso Maria Madalena, a partir do 11, fica contemplando o local vazio, o sepulcro vazio, e ali havia 2 anjos, 2 homens com ela, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados, isso está no versículo 12. E percebemos que logo a seguir ela vê alguém que não é inicialmente identificado por ela, mas é Jesus, a quem ela identifica quando ele chama pelo seu nome. Veja lá, verso 16, disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E então, diante dessa identificação, o Senhor Jesus diz a ela: não me detenhas, ainda não fui ao Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles que eu ressuscitei. Verso 17, vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então o que ela fez? Ela correu até os discípulos. 18, então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor. Jesus havia ressuscitado e os discípulos sabiam disso. Sabiam porque Pedro e João haviam visto o local vazio. Sabiam porque Maria Madalena havia anunciado a eles: vi o Senhor. O local não estava apenas vazio. Jesus Cristo havia ressuscitado. Eles foram avisados. Esse aviso correu séculos, chegou até nós. Nós também fomos avisados. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo está vivo. Mas algo acontecia com eles, mesmo sabendo disso. O verso 19 vai dizer a nós: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, sabiam da ressurreição de Jesus, algo extraordinário e único, e ainda assim, com medo dos judeus, estavam reunidos com portas fechadas. Medo da morte, medo de serem pegos, julgados, injustamente condenados à cruz e ali
morrerem como Jesus havia morrido. Mas Jesus estava vivo. E eles ainda tinham medo de morrer. Não é medo de morrer que nós temos também? Nós não estamos cheios de medo de morrer e em todos os dias da nossa vida pensamos tão somente em sobreviver, em alongar os dias da nossa vida, em providenciarmos meios para vivermos mais e, se possível, melhor. Nós temos medo. E nesses dias de pandemia, o medo da morte está agudizado. Nós dizemos que não saímos de casa porque somos pessoas responsáveis, porque pensamos nos outros. E se for esse o seu caso, glória a Deus. Se é por motivo de responsabilidade, para cuidar das pessoas ao seu redor, que você se mantém recluso, muito bem. Amando a Deus, você ama ao próximo e cuida de tudo responsavelmente. Mas eu preciso dizer que acredito que este seja um número muito reduzido de pessoas. Que a maior parte das pessoas tenha mesmo medo. Medo de morrer. Um medo de morrer que é incoerente com o Cristo ressuscitado. Temos medo? É muito importante saber que o texto nos diz, ainda no verso 19, que Jesus Cristo se colocou no meio deles. No 19 ainda, veio Jesus, pôs-se no meio. Caros irmãos, nós somos cristãos, redimidos em Cristo Jesus. Se de fato cremos no Senhor, na sua ressurreição, porque todos na história até hoje que nos antecederam morreram. Nós que estamos vivos temos a expectativa da morte. Contudo, por causa da ressurreição de Cristo, temos esperança de vida. Aqueles homens deviam ter a mesma esperança, mas tinham medo. Muitos de nós, que deveriam ter esperança em Cristo, têm medo de morrer. Jesus Cristo se colocou no meio daqueles homens. Nós, cristãos como eles, temos Jesus entre nós. Jesus está entre nós. É essa a situação em que vivemos. Vivemos sob a sua guarda, sob o seu amparo, na sua presença, para a sua glória. Ele está entre nós. Ressurreto dentre os mortos, espiritualmente, Deus está conosco. Então, por que o medo? E ao colocar-se entre eles, o Senhor Jesus lhes disse, verso 19 ao final, paz seja convosco. Por que ele teria dito isto se eles não estivessem convulsionando por dentro? Cheios de temores. É isto que você precisa ouvir do Senhor Jesus hoje? Paz seja convosco. O Senhor Jesus disse isto e está registrado no 19. E ele repetiu e está registrado no 21. E ele disse mais uma vez, uma semana depois, está registrado ao final do 26. Paz seja convosco. Jesus ressurreto entre nós, em nossa reclusão, nos dá paz. Paz. Temos tido a paz do Senhor? Temos desfrutado desta paz? Ou temos nos inquietado e procurado suprir com muitos artifícios isto que só Jesus pode dar, que é a sua paz? Será que nós temos nos enchido de informações via YouTube, Instagram, WhatsApp e outras mídias? Sempre esperando que algo mais chegue e nos dê paz, ao invés de termos paz em Cristo Jesus.
Se Ele está conosco, Ele nos dá a sua paz. Paz seja convosco. Temos tido a paz do Senhor. O Senhor ressurreto entre nós nos dá paz, mas não nos dá apenas isso. Ele nos dá uma missão. E nós podemos ver isso aqui claramente nos versos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como eu também. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E como foi que o Pai enviou o Filho? O Pai enviou o Filho Messias, ungido do Espírito Santo, cheio do Espírito, um homem, sim, na sua fraqueza, como a nossa, mas um homem cheio do Espírito e, portanto, no poder do Senhor, fazendo maravilhas, pelo poder do Senhor, testemunhando o que é viver sob a graça, o que é viver para a glória de Deus, o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus, o Messias, foi enviado pelo Pai e também nos enviava. E Ele veio no poder do Espírito. E o que faz Ele conosco? Verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se nós somos crentes no Cristo ressurreto, somos crentes naquele que está conosco, que nos dá a sua paz e que nos capacita no Espírito Santo, Deus o Espírito, em nós, para que nós façamos o que Ele fez. E o que foi que Ele fez? Jesus Cristo, sendo Deus eterno na pessoa do Filho, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e, assumindo a forma humana em carne, humilhou-se até a cruz, até a morte na cruz. O Senhor Jesus não teve no seu temor, porque teve medo de morrer, era homem, mas não teve no seu temor a justificativa para não agir. No seu temor ele orava a Deus: Deus, ó Pai, concede-me que esse cálice seja afastado de mim. Mas no seu temor a Deus, que era maior que o temor à morte, ele também podia dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Quantos de nós estamos fazendo a nossa própria vontade, morrendo de medo, sem nos deixarmos usar pelo nosso Deus na pessoa do Espírito Santo? Então, no serviço a nós mesmos, não honramos a Deus, não servimos ao próximo e vivemos, isto sim, a serviço da mentira, a serviço do erro, justificando-nos sob a barreira levantada diante de nós, mas falsa, da responsabilidade. Se é medo que você tem, e o seu medo de morrer é maior que o seu temor na presença de Deus, questione se você crê no Cristo ressurreto. Aos crentes, Ele capacita com o Espírito. E no poder do Espírito, eles farão a sua missão. Eles se exporão a este mundo. Sim, serão cuidadosos, serão prudentes, mas não serão omissos. Se exporão ao mundo para testemunhar de Deus, glorificar o seu nome, testemunhar do Redentor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Se nisso tudo cabe para você, ao invés de medo, responsabilidade, julgue a maneira como você está aplicando a sua responsabilidade diante do quadro atual das coisas. Eu não estou aqui para te julgar, mas estou aqui para chamar a sua atenção. Você tem agido de modo a honrar a Deus? Temos servido no poder do Espírito?
O texto prossegue. Não é oportunidade para nos debruçarmos no verso 23 quanto ao perdão. Seguirei adiante. Veremos que Tomé estava ausente daquela visita do Senhor Jesus. Mas que ele disse que para crer precisava tocar, precisava ver. O Senhor Jesus, uma semana depois, no próximo primeiro dia da semana, diz isto o verso 26, passados 8 dias, estavam reunidos os seus discípulos. Tomé estava com eles, e observem, estando as portas trancadas. Passada uma semana da manifestação do Senhor Jesus, ressurreto dos mortos, pronto a ser visto e tocado, dizendo que lhes dava a paz, a missão do Espírito, eles continuavam com medo. Continuamos nós com medo? O Senhor Jesus se apresenta ali e já chega dizendo: paz seja convosco. E ao dizer paz seja convosco, tenho a expectativa em minha mente de que ele tenha voltado a sua face para Tomé e tenha dito: Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe aqui no meu lado. E depois de convidá-lo a fazer isso com um olhar um pouco mais severo, creio eu, diz: não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, não sejamos incrédulos, mas crentes. Cristo, em nossa reclusão, se aproxima de nós para nos dizer: estou vivo, estou convosco, vos dou a minha paz, vos dou a minha missão no poder do Espírito. Creiam, creiam. Tomé confessou, fez isso de uma maneira marcada e disse: Deus meu, Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus não se admirou com aquela resposta. Ele disse, verso 29, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Muitos não ouviram. Creio que eu posso afirmar que muitos mais não ouviram e creram do que os que ouviram. Jesus Cristo esteve com poucos ao seu redor, crentes nele na sua ressurreição. Eis-nos aqui, 20 séculos depois, 2020, em meio à pandemia, não vimos Jesus ressurreto. Não ouvimos a sua voz. Não ouvimos entre nós mostrando as suas mãos e o seu lado. Mas cremos. E ele diz que estes que creram assim são bem-aventurados, satisfeitos, felizes, os que não viram e creram. Será, irmãos, que a nossa felicidade está na ressurreição de Cristo? Será que aquilo que nos move adiante é a ressurreição de Cristo? Será que porque cremos na sua ressurreição, desfrutamos da sua comunhão, recebemos dele a sua paz, e no poder do seu Espírito cumprimos a sua missão? Ou será que temos alegações a respeito do direito de liberdade ou do direito à vida? E nos escondemos ou atrás de uma palavra bonita e longa, responsabilidade, ou atrás de outra mais curta, medo. E seja como for, nos esquecemos que estes não são os critérios a serem tomados para o serviço a Deus, porque não é a favor da vida que nós servimos a Deus, porque estar diante de Deus, sob a sua graça, é melhor do que a vida. Nós somos libertos para servirmos a Deus. Logo, nem vida nem liberdade estão no primeiro ponto dos valores humanos, e sim estar diante de Deus e honrá-lo.
não temendo aquilo que nos oprima, não trancando as nossas portas porque queremos preservar-nos, mas andando para o serviço e a glória do Rei. Deus é não apenas o ser a quem servimos, é o valor principal da nossa existência. Ele é o nosso tesouro, maior que a vida, maior que a liberdade. O temor a Ele me faz então corajoso para enfrentar o que for na minha frente. Não temerei. E a minha responsabilidade será marcada por honrá-lo e não por preservar-me, por servi-lo, por amá-lo e em o amando, amar o meu próximo como a mim mesmo. Tendo visto essas coisas, eu os convido agora a concluírem esse estudo da Palavra de Deus com alguns textos. Primeiro, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 46. Cristo conosco em nossa reclusão. Cristo conosco em nossa reclusão nos leva ao Salmo 46, que já estudamos aqui nesse período de quarentena. E vimos ali no 46, versos 1 a 3, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Não temeremos. Jesus ressurreto está conosco. E nós nos refugiamos nele. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 28, 20. Ele começa dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele o diz ressurreto dentre os mortos. Ele o diz aos seus discípulos, os mesmos que dias atrás estavam no cenáculo trancados. Agora eles estão na iminência de vê-lo ascender aos céus. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Dá as suas orientações quanto ao testemunho, quanto ao batismo, quanto ao ensino, quanto à bênção trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e conclui: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se cremos no Cristo ressurreto, cremos que Ele está conosco. Portanto, não temeremos. Cremos também que Ele, estando conosco, nos dá algo que este mundo não nos dá, que a reclusão não nos dá, que as vacinas que se prometem não nos dão, que as medicações, melhores ou piores, que nos apresentam, não nos darão. Se nós não formos crentes no Deus verdadeiro, não será um tratamento medicamentoso que vai nos dar paz. Não será uma ideologia política que nos dará paz. Essa maneira de buscar a paz é falha. Se você tem repousado no que as pessoas dizem para você, nas propostas que lhe fazem, você está esperando viver eternamente aqui nesta terra. Você espera não envelhecer, não adoecer, não padecer mal algum. Mas nós cristãos sabemos que padeceremos. Nosso Senhor nos instruiu que se Ele foi perseguido, nós também seremos. E se nesse mundo nós passarmos por aflições, Ele nos dá bom ânimo. Ele venceu o mundo. E como é que Ele nos dá ânimo assim? Porque Ele, João 14, 27, nos deixa a paz. A sua paz nos dá. Ele não nos dá tal paz como o mundo. Então que o nosso coração não fique aflito, não fique temeroso. O Senhor está conosco, não temeremos. Teremos paz. Paz seja convosco, disse o Senhor Jesus. Ele prossegue, e o seu texto vai dizer em Lucas, capítulo 16, verso 13, algo muito importante que precisamos ver nesta conclusão aos nossos estudos. 16, 13 de Lucas, diz o Senhor Jesus:
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, caros irmãos. Não podemos servir a Deus e às riquezas, as quais buscamos para termos conforto, para termos melhor condição de vida, para até vivermos mais. Ora, o que está por trás das riquezas? A nossa vida. Não podemos servir a Deus e a nós mesmos. Nós não podemos ser tomados por nós mesmos como a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Por que estou recluso? Porque ninguém manda em mim. Eu resolvo sobre a minha vida. É assim? Qual é a tua relação, então, com Cristo? Por que você está recluso? Cristo vem a nós em nossa reclusão, nos guarda, tira de nosso temor, nos dá paz e nos adverte que Ele é o Senhor, Ele é Deus. A Ele servimos. E por fim, eu trago à sua memória Filipenses 4:4. Porque o Senhor disse, porque me viste e creste, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Eu lhes digo, irmãos, nós somos as pessoas com a maior condição na existência humana de felicidade. Nós podemos ser alegres e felizes. E por quê? Porque sem termos visto a Cristo, ressurreto dos mortos, nós cremos nele. Portanto, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Cristo conosco em nossa reclusão muda as nossas perspectivas. Paramos de discutir se liberdade ou vida e passamos a afirmar honrar a Deus. Honrar a Deus. Se a honra a Deus se dá por meio da reclusão, que seja assim. Se dá por meio da reclusão em alguns momentos e com a saída de casa em outros momentos para testemunharmos do seu nome, que seja assim. Se na reclusão é com o estudo dedicado da sua palavra, que seja assim. Se na reclusão é com o trabalho à distância do meu emprego, que seja assim, com responsabilidade, com dedicação, mas que seja para honrar a Deus. Que seja para que, na paz do Senhor, diante de Jesus Cristo, ressurreto dos mortos, na sua presença, exerçamos a sua missão. E a sua missão não é de ter a despensa cheia. A sua missão é de trazer o anúncio da boa notícia, do Evangelho para as pessoas. Se estamos com Cristo, então não é nem a liberdade, nem a vida. É a honra ao Senhor, se utilizando destes recursos para a glória do seu nome. Medo? Sem medo. Responsabilidade? Naquilo que honra a Deus. Não como um escudo em lugar do meu medo, mas como uma maneira de demonstrar que Ele é digno de tudo que sou, para Ele existo, e portanto, por sua graça, cuidarei de mim e dos que estão ao meu redor, mas com limites, os limites da honra do seu nome. Que Cristo te abençoe na sua reclusão, que Cristo seja presente no teu cenáculo. Amém. Vamos orar esta canção do Projeto Sola? Acompanhe a música. Se conhecer, cante. Mas preste atenção na letra. Confiança dos nossos irmãos do Projeto Sola.
graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me me falta.
Ó nosso Deus, estamos na Tua presença e queremos servir-te. Que em Teu louvor as nossas vidas estejam entregues em todo o tempo, Senhor. No tempo que reservamos para Te cultuar agora e em todo o restante do tempo. Reclusos em casa ou responsavelmente cumprindo a missão de Cristo, saindo dela. Seja no telefonema de casa para alguém, para falar de Cristo. Seja no encontrar alguém no caminho, ainda que guardando uma distância de segurança, mas comunicando àquela pessoa sobre o Senhor, sobre o Evangelho, sobre o Redentor que é Jesus. Ó Deus, perdoa-nos por nossa incredulidade. Concede-nos graça para que creiamos, apesar das tribulações. Seja exaltado o Teu nome por meio das nossas vidas. Em nome de Cristo oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito sejam sobre a sua igreja. Amém. Há um aviso a seguir a respeito da APMT, acompanhado de um cântico que faz bem que você ouça. Deus te abençoe. Cabe a gente comprometer-se, arregaçar as mangas, pôr as mãos no arado, não olhar para trás, vestir a camisa. Hoje é dia comprometer-se e resgatar o tempo, pra se abrir o peito, ver chegar o reino, ver soprar o vento de Deus, proclamar em Cristo plena salvação, pelo sangue precioso, seu perdão, e a vitória sobre a morte, ressurreição, ver raiar um novo dia, libertação, proclamar em Cristo a plena salvação, pelo sangue precioso, seu perdão, e a vitória sobre a morte,